Acho que eles perceberam também que eles estão bem isolados na comunidade internacional, né? Porque, assim, os aliados regionais, eles têm o Hezbollah, os Houthis, o Hamas, mas são todos grupos que estão muito enfraquecidos e que mesmo que tivessem fortes, não fariam uma resistência contra os Estados Unidos, contra Israel. Tinha a Síria, né? Mas já era A Síria do Bashar al-Assad, né? A China a China e a Rússia. Eles mostraram apoio diplomático. Então, por exemplo, o Putin, ele condenou o ataque de Israel, alegando que não está previsto, e de fato não está, né? O termo, a modalidade, ataque preventivo. Então, Israel alega que atacou, que foi um ataque preventivo contra um programa nuclear iraniano, né? Isso viola a Carta da ONU. O que Israel fala é que, na verdade, o ataque preventivo aconteceu porque o Irã já o atacava, não de maneira direta, mas de maneira indireta, já que os Houthis faziam ataques, os Hezbollah faziam ataques e eles eram financiados pelo Irã, né? Mas mesmo assim, aí, sei lá, então, sei lá, os Estados Unidos então está atacando a Rússia, porque os Estados Unidos está financiando a Ucrânia, então é os americanos que estão atacando a Rússia. Fica já um papo meio complexo aí na questão internacional. Mas, então assim, a Rússia condenou os ataques de Israel, mas quando o Irã foi, agora na segunda-feira, fazer algum tipo de cobrança, algum tipo de apoio, a Rússia falou, ó, a gente condena e depende do que você pedir, a gente apoia. Depende do que você pedir, a gente não apoia. Simples assim. A China, a mesma coisa. Condenou os ataques que Israel fez. Só que daí, quando percebeu que o parlamento iraniano tinha anunciado que ia fechar o Estreito de Hormuz, que é um dos pontos mais sensíveis do comércio mundial... Aí a China... Opa, calma aí, né? Aí não, né? Porque o Estreito de Hormuz exporta cerca de 20% a 25% do petróleo do mundo, só que para a China é quase 50%. A China, quase 50% do petróleo que eles compram vem do Estreito de Hormuz. Aí a China falou, ó, Irã, a gente compactua com seus ideais, desde que você não feche o Estreito de Hormuz. Então meio que o Irã percebeu que assim, tá meio isolado, porque tem os aliados regionais e tem apoio diplomático internacional, mas agora apoio militar, como o Israel tem, por exemplo, dos americanos, isso o Irã não tem. Pois é. Total, né? E acho que isso explica muito desse isolamento que o Irã até foi construindo, né? E acho que isso também nos responde, assim, esse risco de uma guerra nuclear de grande escala, ou de uma guerra mundial. A grande pergunta que vem é, alguém teria a coragem de apertar esse botão aí? Acuado. Vamos dizer que o Irã acuado, Israel acuado, a Rússia, alguém vai ter a coragem, porque uma vez que apertou esse botão, é autodestruição também. Ele vai ser destruído por alguma outra potência, né? Pois é, Vilana, mas acho que o cálculo é quem vai bancar uma guerra nuclear em nome do Irã? Ninguém tá disposto a fazer isso, né? Então, pô, é diferente... porque tinha conversas de gente que poderia ceder a bomba, né, pra ele. O Dmitry Medvedev, que é o conselheiro de segurança da Rússia, falou, né, que quando teve o ataque, falou assim, ó, Israel, toma cuidado, porque alguns países vieram falar com a gente que estariam dispostos a fornecer ogivas pro Irã. Ah, é? Dentre os países que têm armas nucleares, não acho que França, Inglaterra forneceriam, não. né? Dentre os que tem... Paquistão, Rússia, China e Coreia do Norte, né? Que poderiam ser. Mas também, Coreia do Norte, não acho que queira se envolver tão diretamente assim no conflito, né? O Paquistão, ele, geopoliticamente falando, não gosta de Israel, mas não é tão aliado assim do Irã também. Ah, é? Existem alguns problemas. O Paquistão foi um dos países que condenou Israel e falou que dava apoio pro Irã. Mas não é que os dois países sejam tão próximos a ponto de fornecer uma arma nuclear, entende? Entendi. Mesma coisa a China, mesma coisa a Rússia. Então, pra mim, o Dmitry Medvedev é sempre assim, o fanfarrão da história, né? O Dmitry Medvedev, ele já foi até presidente da Rússia de 2008 a 2012 e ele virou uma espécie de conselheiro de segurança e meio que bucha de canhão da Rússia. Sempre que tem que falar uma coisa muito polêmica, ele que fala. Ele que vai falar coisa extremamente polêmica. Então, pra mim, foi muito mais uma retórica agressiva. Tanto que o Trump, ele respondeu essa declaração e falou assim, será que eu ouvi direito que tem algum russo falando que pode fornecer armas nucleares? É bom eu não ter ouvido direito, porque senão eu posso mobilizar aqui os meus submarinos nucleares, os mísseis Tomahawk, por exemplo, que podem disparar no território, até ameaçou a Rússia. Mas falou assim, ainda bem que o chefão não é o Medvedev, ainda bem que o chefão é o Putin, e o Putin não falaria um absurdo desse. Então, também, acho que é muito mais retórica. Nenhum país mandaria armas nucleares ogivas pro Irã. Pois é. E a questão do Trump, você acha que realmente ele falou com a galera e a galera falou que não falou com ele? Ou ele decidiu da cabeça dele, vou gritar num cessar-fogo e dane-se? Ou a equipe falou com o Irã, falou com Israel e meio que ajeitaram isso? Olha, eu acredito que assim, as negociações diplomáticas, elas estavam rolando o tempo inteiro. Né? Não pararam.
não pararam. Isso, inclusive, antes das agressões, né? Existem essas salas de situação, elas vão rolando permanentemente ali. Mas o Trump, ele tem essa necessidade de sair com um trunfo dessa vitória, né? Muito por causa de uma promessa de campanha dele, né? Então, basicamente, assim, esse é um cálculo que o Trump faz, que ele bateu muito nos democratas, no Biden, falando, ó, a gente tá pegando a grana do contribuinte norte-americano e torrando lá na Ucrânia. E torrando em Gaza, né? Então, vai acabar isso, vai fechar a torneira, né? Então, e é isso, assim, o Trump, ele não quer sair de uma promessa de acabar com 2 guerras e terminar com 3 ativas na mão, né? Então, ele tem muito essa necessidade de extravasar e falar, não, acabou, fui eu que conduzi o processo, é assim mesmo. E eu acho que isso é muito esse aceno pro eleitorado interno dele, mas também é uma posição dele se firmar nesse cenário internacional como um cara que é o xerife, que ele fala antes de combinar as coisas e o pessoal obedece. O problema é que nem sempre isso acontece muito bem assim, né? Inclusive, uma leitura que existe é que ele teve essa urgência em atacar o Irã, inclusive antes do que ele havia avisado que atacaria, porque ele falou, em 2 semanas a gente muito provavelmente vai avaliar por 2 semanas e aí a gente eventualmente ataca. Ele atacou antes disso. Foi uma precipitação que ele teve, porque ele não estava curtindo essa história do Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, tá conduzindo a situação, tá com as rédeas da situação, né? Ele quer estar no controle, ele quer ser o xerife do mundo, do Oriente Médio, né? Então, a partir do momento que tem o país que é o irmão mais novo ali, mostrando como que as coisas acontecem, ele tá perdendo força, né? E acho que até uma declaração interessante, que é um ponto que tanto o Netanyahu quanto o Trump eles divergem nesse ponto, seria em relação à possível troca ou saída do Ali Khamenei, que é o regime iraniano. O Netanyahu, ele sempre declarou que ele é extremamente favorável, porque, obviamente, né, não gosta aí do regime dos ayatollahs. O Trump, eu acho que ideologicamente falando, também é favorável. A própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz, falou, olha, falou do MIGA, não sei se chegou a ver, né? Que foi a declaração que ele pôs, Make Iran Great Again, né? Você falou, se o Khamenei não consegue fazer o Irã grande de novo, tem que trocar de governo. Só que hoje, por exemplo, ele já mudou. Falou, por exemplo, que ele não é favorável porque ele não sabe o que pode acontecer no Irã. E, de fato, é verdade. Se a gente pegar todas as últimas intervenções que os americanos fizeram, seja na Líbia, no Afeganistão, no Iraque, acabou culminando com uma guerra civil e com a ascensão de grupos até piores do que o Saddam Hussein, que o Gaddafi, que estavam no poder. Agora, imagina o Irã, por exemplo, que é um país mega poderoso, quase 100 milhões de habitantes, com uma diversidade extremamente complexa, com vários grupos que apoiam ainda o Ali Khamenei, né, essa vertente mais conservadora religiosa. Então isso poderia gerar uma guerra civil num país que é mega importante, tá dentre as 5 maiores reservas de gás, de petróleo, controla o Estreito de Hormuz. Então, na minha visão, assim, o Trump, ele quer ao máximo tentar pacificar a região, pacificar o Irã, mesmo que seja com o regime do Khamenei, que não é muito favorável a ele, até porque um dos grandes problemas que o governo Trump atravessa é o problema econômico. Hoje, a popularidade do Trump não está melhor e é uma das piores aí dos últimos presidentes. Não é por conta da política de deportação, não é por conta da política de corte de gastos, é por conta da possibilidade de inflação. E por conta da visão da sociedade americana que o Trump, ele fica comprando briga com antigos aliados, que ele fica sobretaxando todos os países, que ele está colocando taxas que vão ser repassados os custos para o mercado consumidor americano. Agora, imagina se somado a essa inflação, por conta dessa guerra de taxas, ele ainda tem uma inflação relacionada com o preço do barril de petróleo explodindo para $130 o barril. Isso às vésperas, porque vai acontecer no que vem, as eleições de meio de mandato, the midterm elections. Imagina ele perdendo o apoio da Câmara e ter que governar os Estados Unidos nos próximos 2 anos, com um democrata vetando todas as propostas que ele eventualmente venha a fazer. Então ele tem que dar um jeito de pacificar o Oriente Médio para ser o presidente da paz, causar uma estabilidade econômica no mundo e no preço do barril de petróleo e conseguir convencer a população americana, que tem que votar em republicano para ele terminar o seu mandato. Eu queria adicionar também, Ricardo, que assim, o Trump ele tá arrumando inimizade até dentro do próprio partido, né? Então você começa a ter cada vez mais republicanos que se insurgem contra algumas medidas dele. E claro, né, acho que isso é uma aposta que ele tá fazendo, de que todas essas mudanças que ele tem feito talvez tenha a médio ou longo prazo um efeito positivo, ele consiga reverter esse apoio tanto popular quanto do próprio partido, mas é um cálculo que pode sair do controle, né? Então, é isso que você falou. Imagina, não só ele perder o apoio do Congresso norte-americano, mas ele também começar a perder apoio da própria base dele, né? Aí é o pior cenário possível, né? Não tem como esse cara terminar o mandato com
não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo para que o YouTube possa levá-lo a mais pessoas. Se quiser, faça uma doação pelo QR Code aqui acima e nos ajude a melhorar o nosso canal.